Agora, o grande si por trás disso tudo é a situação fiscal. Tudo isso que eu estou falando pode jogar pela janela se o governo resolver pisar firme no acelerador no fiscal, que aí você provavelmente vai ver mais estímulo à atividade, uma continuidade dessa atividade forte. Então eu queria entender se a gente está longe, né, desses períodos mais receosos, 2008, 2001, por exemplo, ou se a gente, né, está para encontrar aí, né, uma desinflação sem que seja a custo de muita atividade. Então, acho que a China acaba, apesar de ser essa ligação umbilical com o Brasil, acho que é melhor olhar com mais calma e você ver que o Brasil tem um pouco de resiliência em relação a esses fatores de aceleração da China. Fala, Guilherme, Caio, tudo bem? Estamos aqui com dois gestores da estratégia macro, da Opportunity, poxa, uma casa antiga aí, extremamente renomada. Se quiserem se apresentar aí rapidamente, falar um pouquinho o que vocês fazem, como é que é o dia a dia. Claro, bom, sou o Guilherme, obrigado pelo convite em primeiro lugar, sou o Guilherme, trabalho no Opportunity já há 10 anos, fazendo gestão de multimercado. A partir de 2022 comecei a liderar as estratégias dos fundos offshore da casa e a partir de março desse ano a gente começou a tocar também a gestão dos fundos de multimercado do Opportunity. Meu nome é Caio Sartori, eu faço gestão de multimercados há mais de 10 anos. Entrei no Opportunity recentemente, juntei a equipe aí com o Guilherme, mais focado no mandato de moedas, de Juro Brasil. Minha carreira que eu vou resumir ao máximo, passei por Pacífico, Gap, Vista Capital durante muito tempo, Trucks e agora o Opportunity. Boa. Eu queria perguntar para vocês um pouco sobre, acho que começar onde todo mundo quer, que é Brasil, né? A gente está vendo lá fora, né, o início de um afrouxamento monetário, né, até que a magnitude que ele vai se tornar, eu acho que ainda está um pouco incerto, né? A gente entende que deve começar aí em setembro. Muitos dados ainda a vir, né, nesse período intermitente. E aqui no Brasil a gente está no sentido contrário, né? Inflação batendo ali, né, a banda superior da meta, poxa, desemprego baixo, massa salarial crescendo. Eu queria entender assim, como é que um cenário desse, né, para gestão e tomada de posição, como é que vocês balanceiam, né, essa descorrelação entre o mercado lá fora e o mercado local? Não, perfeito. Acho que você resumiu até bem o cenário de Brasil. Uma coisa que a gente faz até um pouco diferente de várias casas é que a gente não tem uma obrigatoriedade de operar Brasil o tempo inteiro. Acho que muitas casas acabam tendo uma mesa exclusivamente dedicada ao Brasil, tem uma mentalidade do tipo, temos que ter posição em Brasil sempre. A gente tenta olhar Brasil como mais uma opção dentro dos países da cobertura geográfica que a gente tem. Agora, inclusive, é um momento que a gente tem tido um risco mais baixo em Brasil. Sobre cenário, assim, eu acho que o Brasil, de fato, como você colocou, está na contramão. A gente vê uma situação em que não só a atividade está forte, mas o crédito também, que é algo que reflete mais o que o Banco Central faz diretamente, né, também está forte. A gente vê, como você falou, a inflação acima da meta, expectativas também acima da meta. Então, acredito que é completamente justificado mesmo esse ciclo de alta que o mercado está esperando. Agora, quando a gente olha para frente e pensa na magnitude desse ciclo de alta, né, dá para pensar se tem alguma simetria ali na curva, né, faz sentido ficar aplicado, faz sentido ficar tomado, já que vai ter um ciclo de alta. A gente está mais na ponta de que, se for ter um ciclo, acho que vai ter mesmo, não deveria ser um ciclo tão grande. Porque, olhando para o ano que vem, a gente espera que a atividade desacelere. Né? Boa parte do motivo da atividade ter ficado forte esse ano foi estímulo fiscal, e uma boa parte disso é extraordinário. Então, a gente acredita que para o ano que vem deveria ter uma desaceleração do nível fiscal. O fato do externo também estar numa situação de desaceleração ajuda o Brasil a desacelerar também. E não só isso, mas com a própria alta de juros, isso deveria ajudar a gerar alguma contração ali para a atividade. Além disso, se você está tendo o juro fechando lá fora e o juro subindo aqui, isso deveria dar algum suporte para a moeda. Acho que o ciclo não deveria ser tão grande assim. Agora, o grande si por trás disso tudo é a situação fiscal. Né? Tudo isso que eu estou falando pode jogar pela janela se o governo resolver pisar firme no acelerador no fiscal, porque aí você provavelmente vai ver mais estímulo à atividade, uma continuidade dessa atividade forte, e além disso uma precificação de prêmio fiscal que também pode manter o câmbio mais depreciado. Então, eu acho que se a gente tivesse uma convicção de que o fiscal seria bem comportado, cumpriria o arcabouço, acho que poderia ter uma história muito boa para o câmbio no Brasil. Essa dinâmica de juro fechando lá fora e abrindo aqui é bem favorável para o câmbio. Agora, a gente não consegue ter essa confiança nos sinais que o governo tem dado recentemente. Então, acho que é isso que deixa a gente bastante incerto em relação ao cenário brasileiro e faz a gente acabando optar recentemente por preferir alocações lá leve fora. Em Brasil, Exatamente. Não tomar nada muito direcional. Exatamente. Quer comentar alguma coisa? Acho que o Guilherme
falou muito bem assim, como a gente enxerga esse cenário. Eu acho que na parte internacional, acho que o que mais importa para a gente, tanto para o Brasil quanto para os mercados emergentes, o Fed está cortando, mas tentando sinalizar, além de, vou cortar, o que eu vou fazer caso as condições econômicas do meu país piorem, né? Então a gente diz que o Fed está proativo. Ele está tentando já se precaver de um problema, assim como aconteceu em todos os últimos episódios que a gente tinha alguma preocupação com o risco sistêmico, o Fed está indo para o socorro. Isso, teoricamente, seria um cenário muito bom para o Brasil, né? Em que você tem um Banco Central americano muito preocupado sempre tentando resolver os problemas antes que aconteçam. Mas, como o Guilherme falou, acho que aqui o Brasil parece que tem sempre águas turbulentas, né? Nunca é fácil, mas a gente está num momento em que as caudas da distribuição de utilidades do Brasil estão gordas, assim, porque se o governo resolve acelerar o fiscal, é uma coisa perigosa, temos de âncora nominal do país, e aí o ciclo de juros pode ser até maior do que a gente está falando, por isso que a gente não tem uma convicção tão grande direcional agora. Perfeito. Eu acho que é até bom a gente continuar tocando nesse cenário, na questão do cenário internacional, porque o mercado, principalmente no último mês, a gente viu muita volatilidade, né? Teve também muita questão do efeito técnico lá nas posições de carry trade foram desmontadas com o aumento dos juros lá no Japão, mas eu acho que também teve muita questão do mercado não saber comprar qual narrativa que a economia lá vai, né, fazer a aterrissagem. Se é soft landing, se vai ser uma aterrissagem mais, né, uma queda mais forte na atividade econômica. A gente tem dados aí, né, no período intermitente até setembro, que eu acho que vai ser muito importante para a decisão do Fed. E a minha pergunta é, hoje, qual que é a visão da casa nesse contexto? Vocês entendem que, poxa, o desemprego está tendo mais altas recorrentes, principalmente nos últimos 3 meses. Isso, por acaso, é alguma indicação de um possível queda na atividade? O Powell diz que foi um aumento maior na força de trabalho, né? Muito pautado aí pelo fim aí dos benefícios que você viu ao longo da Covid, muita imigração também. Então eu queria entender, né, principalmente comparando com outros períodos, né, que você teve um aumento no desemprego, como você teve aí nos últimos meses recorrentes, se a gente está longe, né, desses períodos mais receosos, 2008, 2001, por exemplo, ou se a gente está numa... para encontrar aí, né, uma desinflação sem que seja a custo de muita atividade. Como é que está a visão da casa? Acho que você descreveu de novo muito bem. Eu acho que o cenário, vou tentar agregar um pouco. A nossa visão de cenário econômico dos Estados Unidos especificamente, a gente pode discorrer um pouco mais sobre o resto do globo, mas focando nos Estados Unidos, é de que a economia americana ela tem colchões relevantes. Sim. Que foram se esvaindo ao longo dos últimos anos, desde o Covid. Isso é importante para as famílias, isso é importante para as empresas. Então, quando você citou, por exemplo, um hit de 2008, ou seja, que a gente considera uma crise aguda de recessão, a gente não vê hoje motivos para isso. A gente não está vendo nenhum elo fraco, muito fraco na economia, né? A gente tem, por exemplo, alguns nichos da economia que sofreram com altos juros. As camadas mais pobres da economia americana estão sentindo o impacto de todo esse aperto que teve, obviamente de forma bem gradual. Então, o grande cenário que a gente vê é uma economia de fato desacelerando, chegando cada vez mais próximo do que a gente considera que é o potencial. Essa discussão de potencial ela é muito... tem uma névoa em cima dela por causa da imigração, que você trouxe muito bem. Isso é importante para frente, para a economia, é importante na parte do mercado de trabalho. E, de novo, os próximos áreas de emprego são importantes. São importantes porque o que aconteceu até agora e o que o mercado está tendo que se provar, todo dado que sai, é se você tem alguma não linearidade, né? E até agora que a gente vê que você não teve layoff na economia, que é demissão. O mercado de trabalho claramente está bem mais fraco do que estava há 12, 18 meses atrás, isso é um fato. As contratações estão caindo bastante, as vagas em aberto também, mas as demissões ainda não estão chegando. Você viu o dado semanal de Jobless Claims nos Estados Unidos, ele continua em níveis super razoáveis. Então hoje a gente está em um cenário em que a economia está desacelerando, ela tem colchões para suportar um pouco de choque, mas a gente não vê grandes motivos para uma grande recessão amanhã. Mas e como você falou, eu acho que olhando para a política monetária, os próximos dados para determinar qual vai ser o pace, qual o grau de afrouxamento que o Federal Reserve vai fazer, vai depender muito desses mercados de trabalho. Mas até agora o que a gente pode falar, olhando para trás, é que a gente não vê um grande motivo para
um desespero, algo do Sim. tipo. Mas, apesar disso, o Fed se mostrou proativo já de indicar que vai afrouxar caso seja necessário. Não tem muito a complementar, acho que a resposta do Caio foi bem completa. Acho que a mais importante é justamente essa perspectiva, inclusive já fazendo uma ponte com a alocação, é a perspectiva de que, primeiramente, a gente não acha a atividade econômica tão frágil assim, já de largada, a gente não tem a impressão de que a atividade é tão fraca quanto se fala. Como o Caio falou, a gente tem um mercado de trabalho mais fraco, mas não tem uma situação de demissões em massa. Quando a gente olha para o próprio PIB, a gente vê um crescimento que ainda é resiliente. Mas não só isso, o fato do Fed ter o juro no nível que tem, acima de 5%, e ter uma comunicação do Banco Central que deixa claro que ele está disposto a cortar se for necessário, já dá um colchão muito grande para a economia. Então isso, inclusive, norteia bastante o nosso viés de alocação. A gente acha que é um ambiente que fica bem favorável para a Bolsa, para a combinação de Bolsa com renda fixa, que tipicamente é um portfólio que vai muito bem em diversos ambientes em que você não tem inflação alta, né? Sim. O risco para esse portfólio é momentos de inflação alta, momentos de risco de aperto por parte do Banco Central, e o fato de a gente ver a situação oposta, de inflação bem controlada e de um Banco Central disposto a cortar caso necessário, gera um ambiente muito favorável para essa qualquer classe de composição ativo, né? A não ser que tenha uma queda mais aguda ali, como você mencionou, que pelo que eu estou entendendo, vocês acham improvável. Então acaba que beneficia renda fixa, beneficia ações, né, de forma geral. Perfeito, é um ambiente bem construtivo para ativo de risco de maneira geral, para países emergentes, exatamente. E nesse contexto, como é que o fundo se posiciona diante desse cenário? Assim, questão de o próprio dólar, curva de juros lá das treasuries, a bolsa, como é que você se posiciona? Perfeito. O que a gente tenta fazer hoje, a gente tem essa alocação que é a ideia do que a gente chama de portfólio de risk parity, né? Que Sim. é esse portfólio que tem ações e tem ao mesmo tempo renda fixa. Por que esse portfólio funciona bem nesse tipo de ambiente? Né? Funciona bem porque se você continua com a economia razoavelmente resiliente, sem uma recessão muito aguda, tipicamente a economia continua crescendo, os lucros continuam crescendo, Sim. as ações vão bem. E ao mesmo tempo, do lado do juros, você não deveria perder muito, você pode até ganhar, porque você não está com um problema inflacionário da economia, então os bancos centrais não precisam apertar e subir juros. Na verdade, eles podem até acabar cortando um pouco para ir para níveis mais normais de juros. Então, no ambiente que a economia continua resiliente, esse portfólio vai bem. Ao mesmo tempo, no ambiente que a gente enxerga uma desaceleração um pouquinho mais aguda, como tem bastante espaço para corte de juros, você pode ganhar bastante na renda fixa. E em ações, como a gente falou, a gente não espera uma recessão, se houver, muito forte, o próprio juro gera um colchão, gera um amortecedor, digamos assim, forte o suficiente para você também ver um suporte ali para ações. Então a gente tem tentado direcionar o portfólio nessa direção. O que a gente faz como uma segunda etapa é tentar escolher os melhores cavalos que se encaixam nisso. Então, dentro de bolsa, a gente tem a Bolsa Americana, a gente acha que é um país que, como o Caio já falou, tem balanço das famílias super pouco alavancado, balanço das empresas super pouco alavancado. A gente acha que em termos de produtividade, de vantagens competitivas, é um país que está na fronteira, digamos assim, em termos de tecnologia. E você compara com a Europa, com a China, por exemplo, que tem problemas demográficos enormes, problemas de matriz energética e tal. Acho que a posição competitiva dos Estados Unidos é muito boa. Então a gente aloca em bolsa nos Estados Unidos. E na renda fixa é um pouco o oposto, né? A gente quer aquele país onde tem um pouco mais de fragilidade para eventualmente você ver mais fechamento de juros, né? E aí a gente tem gostado bastante da alocação de Canadá. Canadá. Canadá é um país em que você vê já uma figura de atividade econômica mais fraca. Lá o dado até um pouco mentiroso, digamos assim, porque o PIB parece que ainda está crescendo e está crescendo, mas você tem uma entrada de imigração muito forte. Quando você olha para o PIB per capita, você vê que na verdade a figura da economia é bem mais frágil do que parece à primeira vista. Tem um setor imobiliário que tinha se alavancado bastante e foi prejudicado por esse ambiente de juros mais altos. Então, é um país onde a gente vê uma simetria boa para carregar essas posições aplicadas. A gente tem outras posições além dessas, mas a maior concentração de risco tem sido em Bolsa Americana e aplicado no Canadá. E assim, olhando para moedas, eu imagino que vocês têm várias posições de hedge, mas no lado mais especulativo mesmo, onde é que vocês estão posicionados? Na verdade, em moedas a gente tem tido um risco baixo, porque quando você entra nessa discussão, o mercado entra nessa discussão se vai entrar em recessão ou se não vai entrar, é desaceleração ou recessão, né? Diferente do portfólio risk parity, o 60-40, que o Guilherme falou bem, dependendo da moeda, você está muito exposto ao fator recessão ou pouco exposto. Então, tem uma ambiguidade em relação a isso. Quais são os nossos vieses? Assim, eu acho que
A moeda chinesa é uma moeda que a gente gosta de estar na ponta short, de vender essa moeda. Grande parte dessa história é uma história estrutural e idiosincrática da China. E essa é uma história até engraçada, né? Porque o governo lá está tentando segurar a curva de qualquer jeito, né? A curva de juros. Sim. Até eu estava conversando com eles até na reunião, de que parece um cobertor curto. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, usar todas as alavancas ao mesmo tempo. E você nem consegue entender muito bem qual é o objetivo final. A minha impressão é que o governo chinês ele se preocupa muito com narrativas. Primeiro, narrativas, você falou muito bem. E segundo ponto, exageros também. Principalmente como você tem muito um efeito manada nos ativos lá, e como tem controle de capital, o capital todo fica investido em ativos locais, o que está acontecendo é que o juro local está fechando muito, e o governo falou, cara, não pode ir uma direção só, então a gente tem que começar a tomar taxa. Mas isso é um assunto... E num governo comunista, assim, honestamente, uma das poucas coisas que ele consegue controlar é o mercado de capitais, né? E poxa... É difícil, mas eles fazem bem, eles são bons em controle de capital. E eu acho que isso, na verdade, é um dos motivos pelos quais a gente gosta da moeda short nesses níveis. De novo, a gente não tem nenhum risco relevante disso hoje, a gente está mais com viés, mas a ideia é de que o downside de você estar comprado em dólar contra a moeda chinesa, ele também é breve, porque o próprio governo chinês não quer que aprecie muito. Sim. Ele quer que seja uma depreciação gradual contra a cesta comercial dele, ou seja, ele ganhe vantagem competitiva ao longo do tempo. Perfeito. Até para manter a balança comercial forte. E eu acho que o ponto maior é uma mudança de modelo de crescimento da China, que eu posso ficar horas aqui falando, não vou guardar, mas na margem, um dos grandes drivers de crescimento, um dos grandes motivos de crescimento da China tem sido o setor externo. Tem sido essa máquina de exportação, a gente vê carro elétrico para tudo quanto é lado agora no Brasil, exemplifica bem, mas é muito isso. Assim, a China sendo essa powerhouse de exportação, como sempre foi, e continuando nessa alavanca. Então, o câmbio acaba sendo muito relevante também nesse futuro um pouco mais próspero que a China pode ter. Legal. A China, né, como a gente estava comentando, o grande driver de crescimento dela não é mais o setor imobiliário, que acaba que grande parte dos insumos, não grande parte, mas tinha uma parte relevante que vinha aqui, né, sendo importado do Brasil. Né? A gente teve agora uma queda, né, em novas reformas estruturais aqui. A gente está tendo um juro real um pouco mais gordo do que a gente vinha tendo, né, nos últimos anos. Então, assim, eu queria entender, até nessa parte do fiscal, né, que precisa de crescimento, de certa forma vai precisar arrecadar, né? Como é que esse contexto vocês veem para o Brasil, assim, olhando, né, no médio prazo, e como é que um investidor consegue se posicionar, né, nesse contexto? Vocês veem o fiscal, obviamente, hoje, imagino, como o maior problema, né? Você viu o Haddad falando, né, de contingenciamento de 25 bilhões de reais em benefícios sociais, já conseguiu reonerar a folha de pagamento agora no Senado. O que vocês veem isso como? Vocês veem isso como um esforço genuíno da parte da Fazenda? E como é que vocês olham para frente aí, para o Brasil mesmo, e como se posicionar? Eu vou só fazer o link da China com o Brasil, que você começou. Perfeito. E passo para o Guilherme para ele puxar a parte. Uma coisa que a gente discute muito é o efeito desse novo normal da China, né, de crescer nominalmente, números muito, muito baixos, até com deflação do deflator do PIB, enfim. O que isso importa para o Brasil e para até outros emergentes? Eu acho que para o Brasil você tem que até olhar com mais calma, porque de fato isso é importante, principalmente para o minério de ferro, uma pauta importante na nossa exportação, mas que acabou perdendo share ao longo dos anos. O que tem sido super relevante, todo mundo já sabe, é o agro, né? Sim. E o agro dentro da China, e a China é um dos grandes importadores do Brasil nessa frente, ele é uma questão de segurança nacional. Ele está na ponta contrária da parte imobiliária. É um lugar onde eles querem ter uma certeza que eles vão estar sempre bem estocados, seja com soja, milho, enfim. Essa pauta para o Brasil, acho que continua muito positivo. E, além disso, o Brasil tem evoluído muito na parte de quanto, né? O quanto o Brasil exporta, as safras, cada vez, todo ano é recorde, a despeito quando você tem uma quebra de safra, mas todo ano é recorde, produtividade subindo. Então, acho que a China acaba, apesar de ser essa ligação umbilical com o Brasil, acho que é melhor olhar com mais calma e você ver que o Brasil tem um pouco de resiliência em relação a esses fatores de aceleração da China. Passando para o fiscal.
Do lado de fiscal de Brasil, como eu falei mais cedo, acho que é a principal incógnita mesmo. Eu acho que se a gente tivesse uma certeza, uma convicção grande de que o arcabouço seria cumprido e o governo seguiria as diretrizes ali que a gente gostaria que ele seguisse, que ele mesmo apresentou ali em relação ao fiscal, acho que seria uma figura muito construtiva para os ativos brasileiros. Assim, aquilo que a gente falou mais cedo, corte principalmente para moeda. Assim, acho que o cenário de corte de juros lá fora, com o BC subindo os juros aqui, provavelmente, tipicamente é um fundamento muito construtivo para a moeda, crescimento bem, né? Então acho que é a grande incógnita. Quando a gente olha para o horizonte assim, de uns 12 meses, pensando para o que a gente espera para o final desse ano, para o ano que vem, a gente até espera uma desaceleração desse impulso fiscal, tá? Então esse ano, eu acho que tem uma questão de ser ano eleitoral, que tipicamente é normal a gente ver um pouco mais de gasto, né? E para além disso, eu acho que tem uma parte grande desse gasto. Esse ano, por exemplo, a gente viu um impulso de 1,5%. Do PIB de gastos, que obviamente impulsionam o crescimento. Desses 1,5%, 1% tem a ver com antecipação de precatórios, a questão, a gente pode entrar no detalhe se você quiser, mas enfim, a questão técnica de antecipação de pagamento, que é algo não recorrente que ele não vai conseguir repetir no ano que vem. Assim, o fato de não ter eleição, o fato de não ter a continuidade desse item não recorrente do precatório, até faz a gente acreditar que o mais provável é que a gente veja o fiscal menos expansionista no ano que vem. Agora, o problema, o Caio já sinalizou, assim, é a sinalização do governo. Então, a gente viu essa semana, por exemplo, a confusão toda em torno do Vale Gás. Vocês acompanharam, né? Então, sim, o governo está querendo fazer um programa, que é legítimo, não tem problema, pode fazer o programa. Agora, o natural seria você gastar, aquilo entraria como despesas, e a gente tem ali o teto de despesas que tem que ser cumprido, e você tem que tirar de outro lugar para conseguir fazer aquela despesa caber dentro do orçamento, né? E o governo já está falando sobre, de repente, fazer isso através de uma redução de arrecadação ao invés de um aumento de despesas. Então, assim, acho que são questões que fragilizam o arcabouço e amplificam um pouco essa incerteza que a gente tem em relação a poder confiar que o arcabouço fiscal realmente vai ser cumprido. Aí como é que você se posiciona nesse cenário? Não alonga muito as aplicações, toma menos risco, você vende real, como é que você faz? Assim, eu acho que... Ou nem opera. Vou até fazer a ponte para o Global Equities também, além do nosso fundo. Acho que muitas vezes a indústria brasileira acaba focando muito no CDI, que é extremamente alto, juro real, mas você tem que pensar em gestão de patrimônio, né? Acho que é um trabalho que vocês fazem muito bem. Muitas vezes é também olhar para fora, primeiro ponto, e outro, você ter a liberdade de atuar de forma tempestiva quando essas coisas mudarem. Como a gente está falando, a gente tem um cenário modal que parece ser positivo, mas com riscos de cauda grande. E no fundo, no Oportunismo Total, a gente tem essa flexibilidade de quando as coisas mudarem, a gente agir de acordo. Eu acho que essa é a vantagem de um fundo nos mercados de forma geral e de um fundo que não se obriga a estar em Brasil, estar alocado o tempo todo, você tem essa vantagem desse olhar de fora. Então, eu só estou vendendo um pouco do peixe dos produtos, mas eu, de fato, pessoalmente, eu realmente acredito que esse approach acaba sendo mais saudável. Acho que até só complementando e aproveitando esse gancho do Caio, que eu acho que é importante, eu acho que uma coisa que acaba sendo uma característica marcante da casa, que a gente tem uma fatia relevante do passivo nosso, que, assim, na verdade, mais de metade do passivo é de investidores que estão com a gente há mais de 30 anos. Então, esse passivo dá uma tranquilidade para a gente poder alocar patrimônio de uma maneira que a gente realmente aloca onde a gente vê assimetrias claras. Então, em momentos em que, por exemplo, assimetrias menos claras se apresentam, a gente não está tão convicto de um determinado cenário, não tem problema ficar com risco mais baixo. E da mesma forma, às vezes, em momentos turbulentos de volatilidade, mas que a gente vê distorções de preço que são muito atrativas, que a gente acha que tem oportunidades importantes, a gente também consegue alocar com risco maior. Então, acho que essa flexibilidade que o passivo nos dá também é o que, da mesma forma que o Caio falou para o Brasil, de não precisa ficar alocado, a gente pode ter reação tempestiva, isso também vale para o mundo como um todo. A gente tenta refletir bastante o grau de convicção que a gente tem a cada momento nos tamanhos das posições. Não tem um target de vol ali que a gente precisa estar cumprindo o tempo inteiro. Entendi. Bem, acho que era isso. Agradecer aí, Guilherme, Caio. Obrigado aí. Obrigado. Valeu, obrigado. E até a próxima. Valeu.